5 os vencedores das 2 corridas do Kia GT Cup. Um troféu com muita competitividade e cheio de emoção, até ao cruzar da linha da meta. O Autódromo do Estoril foi palco da segunda jornada do Kia GT Cup. Foram mais de 20 automóveis a alinhar na grelha de partida, num fim de semana onde o calor e o vento foram também 2 adversários de peso para os pilotos. Mas não só, pela primeira vez o troféu contou com a presença especial de Armindo Araújo, ex-campeão do Nacional de Rallys e bicampeão do mundo. Está a ser um desafio interessante, obviamente que esta não é a minha praia de todo, mas irei dar sempre o meu melhor. Mas estou aqui acima de tudo para me divertir e para sentir o carro, poder dar algumas opiniões sobre o carro, mas não tenho nenhum objetivo definido. Habituado a ter Luís Ramalho ao lado, o piloto teve de fazer-se à pista sozinho. Vamos sozinhos, mas também nos rallies não costumamos ter outros carros perto de nós, andamos nós sozinhos sem outros carros. Portanto é aqui um misto de emoções, completamente diferente do que nós vivemos nos rallies, mas está a ser divertido, está a ser muito por bem dado este tempo que eu vim cá e quero dar os parabéns à organização. Apesar de não ter sido a primeira experiência em velocidade, foi a primeira vez que o piloto assumiu o volante do Kia Ceed preparado pela CRM Motorsport. E se normalmente nos rallies Armindo corre isolado nos troços, aqui é diferente. É diferente, não diria que é uma dificuldade, mas é diferente. Temos de ter mais atenção aos outros pilotos e não podemos utilizar a pista só para nós, mas acho que tudo vai correr pelo melhor e que a adaptação vai ser rápida e que tudo vai chegar ao fim e acabarem bem. E como é para os jovens pilotos partilharem a pista com Armindo Araújo? Estando um bocadinho também aqui ligado ao mundo dos automóveis a nível dos rallies e assim, o Armindo Araújo, obviamente que é o nome maior. Não estando na mesma categoria, é diferente, mas obviamente tem ali o seu peso, sem dúvida. É espetacular, fiquei muito feliz de saber que ia correr contra uma lenda do rally, tanto do rally nacional como internacional, e estou curioso para ver como é que sai aqui na velocidade. É importante porque é um piloto muito conceituado a nível nacional e a nível internacional, por isso é um prazer partilhar a pista com o Armindo. Francisco Carvalho tem também um vasto currículo no desporto automóvel. Uma paixão que nasceu quando era ainda criança. Começou a ver algumas corridas, o ponto de partida para ter vontade de se aventurar neste mundo. Fui a uma ação da Publi Racing, ganhei essa ação e fiz o campeonato em 88 de rallies, que fui campeão nacional, iniciados e Grupo N. E pronto, e a partir daí depois virei para a velocidade porque não tinha nem dinheiro nem tempo para fazer rallies. Sempre com a agenda cheia, o piloto divide-se entre o troféu da Kia, o GT3 Cup e ainda outras tantas competições. Eu ainda faço mais o Ibérico Histórico Endurance e ainda faço umas corridas de GT4 Supercars. Modos que o chip tem que ser alterado, mas eu sempre lidei muito bem com isso. Nos meus tempos de troféus eu cheguei a fazer o Saxo e o Clio e o Honda e portanto também não tinha assim uma diferença tão grande de chip. Rafael Lobato veio até ao Estoril matar saudades do Kia GT Cup. Um convite que surgiu por parte de Alexandre Areia e a equipa da Speedy Motorsport. Para já, esta é a única prova onde conta estar presente. É um ambiente que eu gosto bastante. O ano passado participei e fui o vencedor do troféu com 8 vitórias em 8 corridas. É um ambiente que gosto bastante e é sempre bom, apesar de ser só um fim de semana único, para já pelo menos, mas são boas indicações e gosto. Lobato acabou por não fazer as 2 corridas de prova, já que o objetivo era ajudar o amigo Alexandre Areia. Mas, uma vez que o piloto acabou por não estar presente, Rafael Lobato optou por não competir. Tomás Guedes é um dos rookies da temporada. O jovem piloto veio dos karts para os Picanto. Experiência diferente, a transição até está a ser rápida. Na outra corrida em Portimão até andámos bem. Depois um grande erro meu arruinou o fim de semana todo, mas a transição em geral está a ser ótima.
quanto a possíveis dificuldades que possa estar a sentir, a resposta é rápida. Nenhuma, mas é só mesmo habituar, que ainda estou aqui a afinar algumas coisas. Dificuldades ou não, a verdade é que há diferenças. O mais diferente é a tração à frente, que nos karts é atrás, aqui é à frente. E é ser paciente com a frente, não forçar muito o acelerador com a frente também, são essas as maiores dificuldades. E se há quem venha da escola do karting, há também quem se aventure no espicanto sem experiência em competição. É o caso de Carlos Gouveia, que, apesar de sempre ter gostado do desporto automóvel, nunca tinha feito nenhuma corrida a sério. Eu comecei sempre a fazer aquelas brincadeiras de karts com os amigos, tive motas, fazia alguns raids, mas raids passeios, raids de brincar, moto4s, jeeps, pronto. Sempre andei um bocado nesta vida, mas tudo amador, do mais amador que há. Há 3 anos veio parar ao mundo do esquia como patrocinador de José Bastos. Agora decidiu arriscar-se dentro de pista. Agora, quando chegámos ao 3º ano, ele quis enverdar por outra área, quis ir para os ralis, o carro ficou disponível e disse, por que não? Vir eu tentar e, olha, divertir-me, porque não vai dar para muito mais. Depois de uma primeira experiência em Portimão, o piloto chegou ao Estoril, ainda mais confiante. Tenho outra confiança, já tinha andado aqui no circuito uma vez com o Kia também. Portanto, já tenho outro conhecimento, muito pouco, mas já tenho conhecimento do circuito e acho o circuito mais fácil do que o de Portimão. Portanto, acho que para já, a primeira experiência correu bem. E antes de passarmos para as corridas, vamos a prognósticos. Na categoria Club, penso que o Gonçalo Inácio se está a sobressair um bocadinho, assim como está numa boa equipa, na Speedy Motorsport, assim como o Coutinho, o Francisco Coutinho também, já com a experiência adquirida há 2 anos, acho que está numa boa posição para conseguir lutar pelos lugares da frente. Para ganhar talvez o Moura Júnior ou Alves, que já são pilotos que já também têm mais experiência, penso que farão um bom resultado este fim de semana. Os candidatos habituais, o Gonçalo Inácio, o Pedro Pinto, o Batina, são tudo grandes candidatos. Na categoria Júnior, talvez o F. Coutinho, tem apresentado uma boa evolução. Prognósticos lançados, fomos saber quais são as expectativas dos líderes da categoria Júnior e Club. Esperemos sair daqui de Estoril outra vez na liderança. Não vai ser fácil, a concorrência está forte também, mas vamos dar o nosso melhor para conseguir fazê-lo. Espero conseguir aqui mais uma vez dar luta aos júniores e conseguir lutar pelas vitórias à geral, é esse o meu objetivo, tendo em mente, claro, principalmente a vitória na Club. Seguimos então para a primeira corrida do dia. Manuel Gião foi o autor da pole position, fez um bom arranque e segurou a posição de líder entre a categoria Pro. Mas sempre com um insistente Francisco Carvalho na traseira do Kia. Também João Aguiar Branco pôs o pé no acelerador e saltou para a 3ª posição, deixando para trás Pedro Alves e Armindo Araújo. Mais atrás no pelotão, os pilotos do Kia Picanto entravam num ritmo alucinante, com Gonçalo Inácio e Pedro Pinto a comandarem as categorias Club e Júnior. A eles juntavam-se uns quantos pilotos preparados para pressionar a frente do pelotão e descobrir uma falha para poderem ultrapassar. Pedro Pinto conseguiu livrar-se dos adversários, conseguindo afastar-se do grupo que juntava Orlando Batina, André Pinto, Francisco Mato Gil, Gustavo Moura e Tomás Guedes. Entre os pilotos da Pro, Manuel Gião seguia forte na liderança ao conseguir distanciar-se do opositor Francisco Carvalho. Mas se tudo estava a correr de feição ao piloto da MG Competições e a vitória estava praticamente garantida, eis que na penúltima volta um toque entre Gião e o júnior Gustavo Moura fez com que o piloto do CID caísse para a 4ª posição da tabela. Oportunidade para Francisco Carvalho, que agarrou o primeiro lugar, onde terminou a corrida. Eu soube esperar e colhi os frutos da estratégia de corrida, só acabam quando se passa na bandeira de xadrez.
O Manel perdeu, eu ganhei. Já dei os parabéns à equipa do Manel logo assim que saí, porque o Manel tinha 2 segundos de vantagem para mim e eu não conseguia chegar a ele de certeza absoluta. Quem também acabou por beneficiar do azar de Gião foram os pilotos João Aguiar Branco e Pedro Alves, que protagonizaram uma grande luta pela conquista do melhor lugar possível. Acabou por ser Aguiar Branco a levar a melhor, subindo da 3ª para a 2ª posição. Uma estreia no pódio dos Pro. Pedro Alves esteve a um pé de ficar de fora do top 3, mas acabou por conquistar o 3º posto. Tive que aguentar o Pedro Alves muito rápido atrás de mim. Felizmente consegui, apesar de alguns erros, consegui mantê-lo atrás de mim. Depois, na penúltima curva, passamos o Manel Gião, que teve um problema, bateu e estava a andar mais devagar. E assim consegui o P2 e o meu primeiro pódio na categoria Pro. Minimizar o estrago e manter ali o melhor lugar possível, que acabou por ser um 3º lugar, e vamos tentar recuperar para a 2ª, fazer melhor. Pedro Pinto foi o grande vencedor da categoria Júnior depois de conseguir isolar-se dos adversários. Tivemos uma partida bastante interessante em que durante a meta fomos 4 lado a lado durante bastante tempo, mas conseguimos ficar logo em primeiro na primeira curva e gerir o resto da corrida do início ao fim. O 2º lugar dos Júniores foi ocupado por Orlando Batina, que teve uma corrida bem animada com constantes trocas de posições com Gonçalo Inácio e Francisco Matos Gil, ambos da categoria Club. Foi uma corrida bastante atribulada, comecei de 6º à geral, acabei por ficar no 2º. Após algumas voltas consegui despachar-me do Gonçalo Inácio e a partir daí foi gerida a distância para trás. Gustavo Moura foi o 3º entre os Júniores a cortar a linha da meta. Eu arranquei de 7º à geral, mas acho que foi 5º da categoria Júnior, consegui acabar em 3º, consegui ir ao pódio, que foi bom. Por fim, Gonçalo Inácio triunfou entre os Club, à frente de André Pinto, que fez uma corrida em crescendo. O piloto conseguiu alcançar o lugar intermédio do pódio, seguido de Francisco Matos Gil, que foi 3º. Foi muito gratificante este 2º lugar, porque tive sempre problemas nos cronometrados. O carro não conseguia ter uma afinação perfeita. E a equipagem Franco mexeu no alinhamento do carro. O carro ficou perfeito, fantástico, rapidíssimo. João Aguiar Branco está na família Kia GT Cup há 3 anos. Começou pelos Picanto e este ano deu o salto para o Kia Ceed. É um motor mais potente, também os travões não temos ABS, não temos servo-freio, significa que o travão também é muito mais pesado, é preciso mais força para atuar. E, fora disso, os pneus também são mais aderentes e todo o carro em si é um carro mais de competição. É a progressão lógica do Picanto, depois de 2 anos e meio no Picanto era o passo acertado a fazer e acho que está a correr bem. Uma mudança que para o piloto foi na altura certa para crescer mais, enquanto piloto. Para ficar um piloto melhor faz sentido ir para uma coisa mais potente. Neste momento em Portugal acho que o Ceed tem a competitividade que os Picantos também têm, o que é muito interessante, aprende-se muito mais em pista e também é um carro, como eu disse, mais potente e mais interessante de conduzir, por isso pronto, acho que a junção dos 2 fatores era a escolha acertada. Manuel Alves está no Kia GT Cup desde a época passada. Um primeiro ano que serviu de adaptação e agora é pôr o pé no acelerador. Este ano já conseguimos mostrar um bocado mais de um ritmo melhor. Lá na primeira prova no Algarve conseguimos ganhar, só que infelizmente levámos uma penalização e pronto, não conseguimos realizar essa vitória. Mas agora estamos a ter boas sensações com o carro aqui no Estoril, vamos ver como é que corre. Uma evolução gradual, mas que começa já a dar frutos. A primeira prova foi bastante competitiva e acho que nós temos capacidade para lutar pelos primeiros lugares do campeonato. Mas vamos ver, só o tempo dirá e fazemos o nosso trabalho, concentrarmos em nós mesmos e vamos ver como é que corre. O jovem piloto veio do karting e apesar de ser uma nova realidade, as bases estão lá, ainda que as diferenças se sintam. Nós temos, claro, a escola do karting, nós conseguimos perceber e temos as bases, mas temos que nos sempre adaptar a uma coisa nova.
e é um processo de adaptação que não é muito difícil, visto que nós temos quem sai do karting tem mais à vontade, mas é uma realidade diferente. Francisco Matos Gil e Manuel Rodrigues de Sousa partilham carro no Kia GT Cup. Sempre gostaram de corridas e de desporto automóvel desde pequenos. E quando tiveram idade para se aventurar neste mundo, arriscaram. Sempre adorei carros e karts. Os meus pais são um bocado pais galinhas, portanto nunca me meteram nos karts. Portanto, sempre que podia, pegava os karts de aluguer com amigos, etc. E fui ganhando algum jeito. E tinha um buggy também em casa, portanto isso aí era onde eu conseguia tirar algumas horas para guiar. E pronto, depois tive estes amigos que me convidaram para correr no troféu C1, foi onde comecei, e agora aqui com o meu amigo Manuel Rodrigues passamos aqui para os picantes para ser um bocadinho diferente. O meu pai já corria também, o meu avô também já fazia ralis e corridas também, e por isso já estava um bocadinho incutido na família. Tive pouca experiência de karts, não tanto quanto gostaria, também um bocadinho da mesma maneira que o Francisco disse que os pais de certa forma queriam mais que eu estudasse do que... Mas foi bom, o que eu nasci nos karts quando eu era miúdo, e depois quando tudo decidi por mim comecei a correr. Um é empresário, o outro é médico cirurgião. E vir às corridas é como um escape à vida profissional. Quando está dentro do carro, realmente é dos poucos desportos que eu acho que completamente se desliga do mundo. E tem que estar mesmo concentrado, porque aqui todo o pensamento tem que estar focado na corrida e na trajetória, nos pontos de travagem, etc. Portanto, é mesmo foco a 100% e pronto, desliga-se um bocado o mundo à volta dos Covid e dos trabalhos e de problemas, etc. E Manuel Rodrigues de Sousa até consegue ver pontos comuns entre a profissão e o desporto. A primeira vez que começou a entrar num carro de corridas, manter a calma, a tranquilidade, por exemplo, como estamos numa cirurgia ou algo do género, são coisas que uma pessoa consegue transportar de ambos os mundos. Acho que é engraçado. A MG Competição estreou-se no Algarve e logo com um pódio. Um caminho que está a ser feito, passo a passo, e que deixa Manuel Gião orgulhoso. Está a ser uma satisfação grande, os resultados estão a ser bons, mais no que ia sido, derivado também um bocadinho à minha experiência já do ano passado, acumulada ao ano passado e acumulada ao longo destes anos. A equipa MG Competição junta pessoas experientes com novatos, tanto dentro de pista como fora dela. Temos feito uma série de parcerias com escolas de mecatrónica, em que fazemos testes lá em circuitos no interior, também aeródromos, e damos a conhecer um bocadinho do trabalho do que é de engenharia aplicada à realidade, no fundo, que é a competição automóvel. No fundo, a competição automóvel é que desenvolve também muitos componentes para os automóveis dia a dia. Portanto, temos feito umas parcerias muito positivas. Já no que toca à parte do coaching, Manuel Gião confessa que é um pouco mais complicado e que conta com a ajuda preciosa de elementos da equipa. E é à boleia da MG Competição que passamos para a segunda e última corrida do fim de semana, com o Rafael Lobato como autor da pole position. No entanto, o piloto optou por não competir, deixando assim a primeira linha da grelha livre para Manuel Gião. Luz verde e Gião agarrou a liderança da corrida entre os pilotos da categoria Pro. Atrás seguiam Pedro Alves e Francisco Carvalho a tentar pressionar. Os pilotos foram protagonistas de lutas intensas pela conquista do melhor lugar possível. E João Aguiar Branco e Armindo Araújo também a porem o pé no acelerador. No esqui picante, um forte arranque de Manuel Alves colocou-o rapidamente na liderança do pelotão. Ainda assim, o jovem piloto não teve a vida facilitada, já que atrás vinha um insistente Orlando Batina que procurava passar para o primeiro posto. E mais uma vez Gonçalo Inácio misturado com os pilotos da categoria Júnior, sendo o primeiro dos clube. Sempre a rodarem muito próximos uns dos outros, sem certezas de quem seria o primeiro a ver a bandeira xadrez nas contas à geral. Também Gustavo Moura mostrava rapidez depois de conseguir alcançar a terceira posição do Júnior. E volta após volta assistia-se a uma grande luta entre Manuel Alves e Orlando Batina, sem saber qual dos júniores venceu. Manuel Gião continuava a liderar e volta após volta aumentava a distância para os adversários mais próximos. E assim foi, até ver a bandeira de xadrez.
Depois do azar na primeira corrida, o piloto da MG Competição terminou o fim de semana da melhor maneira. Tentei logo ganhar uma margem para não acontecer na parte final e pronto, fui feliz. Agradecer muito o trabalho da minha equipa que fez para repor o carro para a segunda prova, a vitória deles. Com mais 6 segundos para o líder, ficou Pedro Alves, o segundo a cruzar a linha da meta. No entanto, uma penalização de 30 segundos, já depois de terminada a corrida, fez com que o piloto caísse para a 5ª posição geral, 4º entre os Pro. Feitas então as contas, Francisco Carvalho, que havia sido o 3º a terminar, subiu para a 2ª posição e João Aguiar Branco foi o 3º. Foi uma corrida difícil porque o Pedro Alves fechou imenso, a partir para aí da 4ª, 5ª volta, e eu, com o devido respeito por todos os concorrentes, não quis arriscar um toque e fui-me mantendo, entretanto com as dobragens ele teve mais sorte que eu. Já Manuel Alves manteve-se firme e forte na liderança entre os Picanto. Conquistou assim o lugar mais alto do pódio da categoria Júnior. Quando fui ultrapassado consegui responder muito bem e fiz uma corrida, acho que fiz uma corrida muito boa e foi bom fechar assim o fim de semana. Orlando Batina repetiu o 2º lugar da categoria e Gustavo Moura foi novamente o 3º, à frente de Pedro Pinto, Tomás Guedes, Rafael Antunes e Miguel Lourenço. Gonçalo Inácio fez a dobradinha na categoria Club num fim de semana emotivo para o piloto. E mais uma vez uma dupla vitória para a minha mãe e acho que ela merece muito e fico muito contente e estou-lhe grato. Manuel Rodrigues de Sousa subiu ao lugar intermédio do pódio à frente de Francisco Coutinho, que fechou assim o top 3 da categoria. Foi uma corrida muito disputada, com muita adrenalina à mistura, mas o resultado foi bom para o campeonato. Já conseguimos andar no ritmo da nossa categoria. Tive ali uma luta interessante com o Manel e com o Setas. Pronto, e resultou num 3º lugar à categoria e deu para salvar um bocadinho o fim de semana. Terminadas as corridas, fomos perceber quais é que são as diferenças entre trabalhar um Kia de competição e um Kia de estrada. Um Kia normal, de estrada, como a gente entrega aos clientes, normalmente é mais softwares, não sei o quê, que a gente reporta à fábrica, encontramos a qualidade dos nossos carros. Sobre carros de competição, como são peças que estão a ser testadas ao limite, a gente tem que ter mais cuidado, testar as peças, medir temperaturas, é mais verificar valores para as coisas correrem bem e para as peças durar para as corridas todas. Por trás da transformação de um carro, há sempre muito trabalho. Normalmente recolho dados, nas corridas todas recolhemos dados, temperaturas, como é que é o comportamento dos motores e à base destes dados que a gente recolhe aqui, a gente tenta melhorar as coisas para na próxima corrida não correr nada mal. O Kia GT Cup vai já no 4º ano consecutivo, primeiro como Kia Picanto GT Cup, agora com um novo nome com os CID, a partilhar a competição. Sucesso é a palavra de ordem. Este ano, o 2º ano também com os CIDs, que dão outra adrenalina, outra responsabilidade também aos pilotos, mas as corridas têm sido muito giras, estamos muito contentes, o ambiente continua a ser um ambiente desportivo, competitivo, mas também de camaradagem. Quanto ao fim de semana, o balanço não podia ser mais positivo. Tivemos 2 corridas extraordinárias também, com 2 vencedores distintos na categoria Pro, foi muito aguerrida. Tivemos um convidado especial na figura do Armindo Araújo, que veio trazer aqui um colorido também muito especial. Ele é de facto um exemplo de carreira para os mais jovens, um piloto com 20 anos de experiência no automobilismo, com grandes parceiros ao seu redor, e penso que também foi uma forma dos jovens pilotos se inspirarem na projeção das suas carreiras futuras e perceberem como é que podem eventualmente trilhar o seu caminho nesta modalidade. Os motores dos Kia Ceed e dos Kia Picanto voltam a fazer-se ouvir a 11 e 12 de setembro no circuito Vasco Sameiro, em Braga. Até lá!
Kia. Movement that inspires.